Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quem fala é o Marcos Colombo. Agradecer aí a participação, a presença de todos nesse nosso call mensal. Esse mês de março aí foi um mês conturbado, atípico, volátil, difícil de momentos difíceis que a gente está vivendo. Então, até nesse nosso call a gente está, boa parte da Mauá, o pessoal da Mauá está fazendo home office, algumas pessoas estão no escritório, mas a grande maioria tá em casa. E a ideia desse nosso call aqui nesse mês é o quê? É passar um pouquinho para vocês a visão de como nós estamos vendo aí toda essa tormenta que a gente está vivendo. Então, como que a gente vai se organizar aqui? O Alexandre Asa, nosso economista-chefe, vai falar do cenário macro, como que está a nossa cabeça nesse momento que a gente está vivendo. Após o Alexandre, os nossos gestores vão estar falando das suas estratégias específicas. Então, aí entrando um pouquinho mais no detalhe de cada mercado. Então, o Luiz Garcia fala da estratégia macro. Na sequência, o Renato Ometo fala da estratégia de renda variável, o Alessandro Deldrago fala da estratégia macro sistemática e o Alejandro vai falar da parte de crédito. Então, a ideia é que a gente entre no detalhe para que vocês possam entender como está a cabeça de toda a equipe aqui da Mauá, tá bom? Azará, pode tocar com você aí. Beleza, Marquinhos. Então, só para vocês entenderem, assim, obviamente, fazendo todo o disclosure que a gente vem fazendo há 3 meses, que há 3 meses que a gente vem falando de coronavírus, a gente não é especialista, mas estamos ficando cada vez menos bobos a respeito do assunto, todo mundo já fala e discute, então a gente vai avançar. Então, aonde que o coronavírus é importante? É importante para saber quanto tempo as medidas de restrição de mobilidade. Notem que eu estou chamando de restrição de mobilidade porque não dá para chamar de lockdown, porque não é. Acho que lockdown teve na China e talvez um pouco na Itália depois de muito susto, mas é uma movimentação muito maior e a gente teve uma redução de mobilidade. Depois a gente vai falar um pouco da progressão da doença nos países, ver o impacto econômico daí para frente e quais as medidas de estímulo que a gente viu até agora. Pode ir para a página 2, Marquinhos, por favor. Então, basicamente, é esse desenho aí que o Banco Central colocou, a gente incluiu, que é novos casos sem política de contenção. Quando você tem política de contenção, você afunda a curva de contaminação e você afunda a curva de recessão. Você também aumenta a recessão. Ela fica mais longa e mais profunda. Pode seguir. Então, como é que foi no caso de doença da China? Hoje em dia, está tendo uma segunda onda? Está tendo uma segunda onda. Mas quanto disso é importado? A grande maioria. Então, até agora, a gente não teve evidência na China de uma segunda onda domestic driven. Pode ir para o próximo. Só que, hoje em dia, a gente acha que a China já voltou para 80% do que ela trabalhava antes da crise epidemiológica. Então, são diversas medidas que a gente tem olhado, todo mundo está cansado de ver. Pode seguir para o próximo slide. Só que os PMIs, se vocês notarem, o de serviços, esse é o oficial, né? O de serviços voltou praticamente para o que estava e manufatura já passou. Por quê? Porque manufatura tem que produzir bens que não foram produzidos no mês anterior. Então, quando você olha os dois, é uma queda. No caso de serviços, você não voltou ao nível anterior. Então, o saldo, mesmo com 80% daqui para frente, é uma perda de nível importante. Então, aquelas projeções iniciais que faziam voltar o nível do PIB para o mesmo nível que se imaginava anteriormente estavam erradas. Hoje em dia, ninguém mais projeta isso. Teve uma melhora significativa, mas é uma queda expressiva em relação ao que estava sendo produzido antes ainda. Pode seguir. Então, aí a gente selecionou alguns países que são Coreia do Sul, Japão, Singapura, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália, Hubei e o Brasil em azul. O que é isso? Depois do 100º caso,
a gente está numa parte razoavelmente otimista, que é a parecida com a do Reino Unido. Não é a primeira linha, vamos chamar, que é Singapura e o Japão, mas que estão acelerando e estão fazendo controle agora, porque eles só reduziram a velocidade, mas não pararam o espalhamento da doença. Esse aqui é o ponto. Está em escala logarítmica, então os casos são muito poucos ainda, mas a progressão tem que ser analisada na escala logarítmica. Então, ela está crescendo. O controle que foi feito lá, o comportamento que tem lá, torna a disseminação menos veloz, mas ela não impede a disseminação. O Brasil, como começou cedo, está razoavelmente bem. Pode ir para o próximo. No caso dos novos casos, a gente conseguiu estabilizar Espanha, Itália e Reino Unido. Nos Estados Unidos, ainda não conseguiu estabilizar os casos. E nos países que a gente mencionou, tem uma queda muito grande ou uma estabilização bastante grande desses números. Pode ir para o próximo, Marquinhos. Quando a gente olha as mortes, aí o cenário é um pouco diferente. Por quê? Porque a curva de Roubaix, apesar da disseminação muito grande, conseguiu ser achatada depois de 20 dias do 100º caso, porque o esforço médico foi brutal. Está muito parecido com a curva brasileira hoje, por incrível que pareça. Estados Unidos está tendo um número de mortes maior, e já em pontos equivalentes, já está junto com a Itália. Ontem, o secretário de saúde lá e o médico responsável, os dois falaram, a gente está igual à Itália, é exatamente isso. A gente está, nesse momento, igual à Itália nos Estados Unidos em termos de morte. Pode seguir. Na Espanha e na Itália, conseguiu estabilizar. Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Está separado em 2 clusters, Nova York e fora de Nova York. Fora de Nova York, ainda está se espalhando. Então, as mortes estão crescendo mais agora por conta de fora de Nova York, ainda em Nova York, mas os casos em Nova York, pelo menos, já estão estabilizados. Pode seguir. E aí, na Itália, a gente já vê as mortes começando a cair, porque o sistema médico está menos estressado. Pode seguir. Nos casos confirmados e mortes na Espanha, começando a cair agora também. Também pode seguir. Na França, muita volatilidade. Tinha um número que precisava ser atualizado, depois caiu de novo, que eles estavam underreportando, então tem esse problema de estatística aí na França. Pode seguir. E nos Estados Unidos, você pode ter começado a estabilizar, mas é por conta de Nova York, fora de Nova York, continua subindo. Pode ir mais um. No Brasil, a gente teve uma queda, depois de aumentar o número de testagens, né? A gente mudou de patamar dos casos confirmados para a faixa de 1.000 por dia. Ontem a gente teve 800 e pouco. No caso do Brasil, o número de mortes chegou a bater 70 e muito, e agora a gente está abaixo de 60. Então, são dados positivos. Vamos ver como é que são os próximos dias para a gente olhar como é que vai. Pode seguir. No caso do Japão, os casos confirmados começaram a crescer, ainda estão bastante pequenos perto dos outros, mas isso provocou uma reação que não está sendo suficiente o controle que tem sido feito. Então, tem que fazer um controle mais estrito. Qual é a má notícia? A má notícia é que não dá para deixar solto e achar que vai ficar tudo normal. Pode seguir. Singapura, que tinha soltado, começou a subir, vai apertar de novo. O número de casos confirmados começou a crescer e eles já estão avisando. Então, de novo, gente, se não tiver um antiviral ou se não tiver um mapeamento muito perfeito do que está acontecendo, não dá para soltar. Essa é a parte ruim da história, apesar da estabilização. Então, o shutdown funciona para não morrer mais gente, mas ele mata o PIB, mas ele não mata aqui. Pode seguir.
Então, a gente tem uma curva aqui, que é quando que seria o pico de morte no Brasil? Seria aqui 17 de abril, e depois 8 de maio a gente já estaria com casos perto de zero se a gente seguisse essa média que foi observada nos outros países. É difícil, eu acho que não vai ser tão bom quanto isso aqui. A gente só está usando a média de comportamento para ter um parâmetro de como é que foi. Pode seguir. Então, a gente consegue colocar em momentos diferentes da curva, a gente está atrás temporalmente. Eu gosto muito desse gráfico. Então, tem Brasil, UK, Alemanha, Estados Unidos e França, Irã, Espanha e Itália, em relação à curva de Roubaix, que foi de 40 dias. Então, se olhar no Brasil, a gente teria mais 30, 35 dias até chegar a uma curva epidemiológica parecida perto de zero. Eu duvido que a gente chegue nela, que a gente não tem o controle, o shutdown que foi feito em Roubaix. Pode seguir. A gente usando um parâmetro do Economist Intelligence Unit, aqui tem 5,5% de queda de PIB, duvido que seja isso no Brasil, olhando de hoje, acho que é menos. Está discutindo talvez 3, 4 de queda, porque tem a recuperação depois. Mas tem uma revisão muito importante, Alemanha e Brasil sendo muito afetados, Itália logo em seguida, Japão e Austrália pouco afetados aí, para mim, muito otimista. Mas o ponto para a gente mais importante é uma queda de 3% no PIB global. Vai de mais um. Só para dar um parâmetro, como o PMI, a queda de agora, que é esse slide agora, gente, ele mostra uma queda muito mais profunda em manufaturas, em serviços, do que foi a crise financeira, e uma queda muito menos profunda em termos de manufatura, até agora. Pode seguir. Quando a gente olha emergentes e o mundo, emergente já voltou porque a China voltou, o mundo ainda não, é porque está na frente no ciclo da doença, os outros emergentes ainda não voltaram. Essa volta aí foi praticamente China. Pode seguir. No caso de serviços, mais dramática ainda a queda de serviços, muito mais dramática, e nos emergentes, voltando de novo por causa de China. Pode seguir. Então, quando a gente olha desde a crise financeira, o PIB e o PMI agora caiu mais do que caiu no PIB na crise financeira. O PIB analisado chegou a cair 8%, quarter over quarter. Na média, ele ficou em 2% a 3%. A gente acha que já está contratada uma queda de PIB igual à da crise financeira mundial, 11 anos depois dela ter acontecido. Vai lá. Nos Estados Unidos, a produção industrial caiu muito pouco, o comércio teve uma queda até agora não registrada, vai sair, o Control Group deve cair no próximo dado, mas o ISM está bem mais fraco do que estava já antes, tá certo? Pode seguir. O que teve de maneira muito brusca foi uma queda enorme no Jobless Claims, um aumento, na verdade, no Jobless Claims, uma queda enorme no payroll, que vai ser seguida de novo no próximo mês. A taxa de desemprego subiu, deve subir de novo. A gente acha que deve alcançar 10% rapidamente. Foi só o início dessa desaceleração. Pode seguir. O Jobless Claims foram 2 dados, um de 5 e outro de 10 milhões em 2 semanas, né? Pode seguir. E teve um aperto das condições financeiras que é significativo. Muito significativo. O Fed reagiu com o que ele
podia, botou os juros para baixo de zero, contrarrestou um terço do movimento de aperto financeiro que foi feito até agora. Pode seguir. Aqui travou. Pronto. E o que os bancos centrais fizeram até agora? Fizeram uma queda de juros. Quem tinha espaço era os Estados Unidos, que é a linha azul. A gente discutiu que os Estados Unidos tinham muito mais espaço. Eles fizeram uma redução de juros enorme para zero. Os outros bancos centrais tinham pouco espaço para redução e o que tinha um pouco fez. Os outros aumentaram o estímulo, mas é muito pequeno. Pode seguir. Então, o que houve? No Fed, a taxa de juros volta a zero e o guidance é que vai permanecer nesse tempo por um tempo prolongado. Tem uma compra sem limite pré-determinado de papéis de tesouro e mortgage. Está liberado agora a compra de bons privados com grau de investimento. 1,5 trilhão de ofertas de Ripple, 300 bi em crédito ao setor privado, linhas de fund liquidity para commercial papers, money market, mutual funds e primary dealers, e uma linha de swap com os principais bancos centrais do mundo, tanto desenvolvidos como emergentes, para ter certeza que não vai faltar dólar. Pode ir. O Banco Central Europeu, 870 bilhões de compra de papéis soberanos e privados, 120 bi adicionais de QE convencional, 750 bi de euros em resposta à pandemia, uma nova linha de refinanciamento, uma litro, com termos mais favoráveis que os programas anteriores, voltar a taxa de juros a zero, uma nova linha de funding para bancos, para empréstimos a pequenas e médias empresas, e o financiamento de empresas do setor privado impactado pelo Covid. Pode seguir. O esforço fiscal, a gente separou aqui em medidas fiscais, impulso fiscal e garantias de crédito. Então, Estados Unidos, até agora, 5,4% de PIB, Reino Unido 2%, Alemanha 6%, França 2%, Espanha 2%, Itália 1%, Japão 5%, Austrália 5%, Canadá 6%. O impulso fiscal é 0,5 ponto do PIB nos Estados Unidos, 0,14% no Reino Unido. É pouco, mas pelo menos é um estímulo grande, é o máximo que dava para fazer. Como garantias, a Alemanha foi que deu mais garantias, além de um grande estímulo. A Itália deu bastante garantias, os Estados Unidos deu pouca garantia, se for comparado com os países europeus. Pode seguir. Por último, a guerra de preços da Arábia Saudita com a Rússia, os dois se matando, né? O WTI invertido caindo para perto de 20 dólares fez estressar demais o high yield ligado à energia. É muito difícil que o petróleo volte para aqueles patamares, mas acho que a guerra de preços, do jeito que a gente viu até agora, deve ser amenizada. Para o Brasil, vamos lá. Com isso tudo, e o que a gente consegue medir, que tem um grau de incerteza enorme, é uma queda de PIB de 3%. Nosso indicador de condições financeiras voltou para o nível de 2018, uma das maiores altas mensais da série histórica. Entre os primeiros indicadores coincidentes mostrando a forte contração na atividade em março, e indicadores de confiança vão na mesma direção. Para a inflação, esse aumento do desemprego vai levar a uma desinflação significativa dos preços de serviços, e a gente projeta uma inflação para 2020 de 2%. Com isso, a gente acha que o Banco Central deveria cair a taxa de juros, principalmente porque a parte longa da curva não está subindo por causa da queda da Selic. Sei que o Banco Central é assim, mas eu acho, e aí eu falo porque nem todos concordam comigo, eu sou mais convicto disso aqui no grupo, que existe um erro de diagnóstico que não é a queda da Selic que está fazendo a alta da parte longa da curva. Acho que, por conta disso, o Banco Central deve cair 75. Alexandre, o que você acha que ele deveria fazer? Acho que ele vai botar o juro a zero, mas ele não vai botar. Por isso que eu acho que ele vai fazer só até 75. Mas o mercado precifica 50. Se chegar na véspera do Copom precificando 50, acho que ele vai dar 50. Segue mais uma.
Então, como é que está o heatmap de atividade até agora? Tudo caindo para caramba. Os dados que a gente tem de serviços indicam preliminares 50% a 60% de queda fora farmácia e supermercado. Venda de carro caiu 40%. É um banho de sangue. Pode mais um? Condições financeiras, esse gráfico aí que a gente está colocando, aliviou, ela volta para o nível de... Desculpa, ela apertou, ela volta para o nível de 2018. O estresse que teve com a eleição está muito próximo daqueles patamares, mas foi muito rápido. Não dá para a gente ficar confortável com o que está acontecendo de jeito nenhum. Foi um movimento que em um mês reverteu 1 ano e meio de melhora. Vai. Quando a gente olha confiança, tudo afundou. A boa notícia é que a indústria, que é o mais importante para a atividade, foi o que caiu menos. Construção foi o segundo que caiu menos. Mas não dá para ficar nem um pouco animado. Pode seguir. Então, a queda de PIB é uma queda de PIB de 8% anualizada no trimestre. Era uma queda muito mais forte pela velocidade do que aconteceu em 2009, tá certo? A gente acha que ela é muito parecida com o que foi em 2015, só que a boa notícia é que a volta vai ser bem rápida. Então, a gente espera já que em 2021 a gente cresça 2,5%. Toda a hipótese que a gente tem é que até junho acabou qualquer... Maio, né? Desculpa, na verdade, em junho já está normalizado a atividade econômica. Pode seguir. Por que a gente revisou a inflação e por que é tão grave? Esse gráfico, para mim, é muito bom. Luiz Garcia gosta bem desse gráfico aí. Inflação de serviço e ato do mercado de trabalho. Então, eu acho que o Banco Central não está olhando para isso, obviamente, mas é uma queda enorme, uma abertura enorme do hiato no mercado de trabalho, sob qualquer medida. Isso mais a queda de PIB, os dois juntos, para mim, demandam uma resposta de política monetária, não só de política fiscal. Por isso que eu acho que tem que cair o juro. Pode seguir. É isso. Luiz, você que fala. Obrigado, Alexandre. Passo a palavra agora para o Luiz Garcia. Bom, boa tarde, gente. Primeira coisa, falar desse mês de março, né? Incrível que ele tenha tido só 31 dias úteis. Né? Final de semana e noites aí, tentando entender o que é esse vírus e de onde ele vem, para onde vai. Como o Alexandre já colocou, um mês extremamente complicado, extremamente difícil. A gente aqui no Fundo Macro teve uma performance ruim no mês, acabamos com uma perda aí, de 1,7% aproximadamente. Uma curiosidade, né? A gente teve aí nos ativos brasileiros concentradas perdas, né? A gente perdeu 5,3% aí no livro de bolsa, era a nossa maior aposta, era a nossa principal posição, no mês onde a bolsa caiu 30%. A gente perdeu também 1,2% aí no livro de inflação, né? Juro real das NTN-Bs, no mês onde o IMA também, o IMAB, né? Caiu 7%. E 0,5% no câmbio. Na parte de juros Brasil, ainda que a gente tenha tido um resultado positivo de 1%, foi obtido com uma combinação curiosa, onde a gente ganhou dinheiro na parte curta, aí, nas apostas de política monetária, e perdeu na parte longa. De qualquer maneira, somando os dois efeitos, aí nos juros Brasil, a gente acabou tendo um resultado positivo de 1%. E nos ativos internacionais foi meio bastante positivo para a gente. Nos juros de América Latina, um resultado aí também próximo de 1%. Basicamente, isso aqui foram plays de política monetária no Chile, no México e na Colômbia, que a gente conseguiu pegar bem esse mês. Conseguimos ganhar praticamente também 1% com a posição short em S&P. E ganhamos aqui 2% na nossa posição de hedge, que foi essencialmente uma posição aplicada na parte curta da curva de juros americanas,
e opções de Treasury de 2 anos e também Fed Fund Futures. Então, um mês com uma composição de resultado bem diferente do nosso padrão normal, onde os ativos offshore ajudaram bem a gente nesse mês, ainda que tenha sido um mês negativo, a gente foi ajudado por esses ativos. Para falar um pouco de como que eu estou vendo as coisas agora, eu acho que a gente está num ambiente, como a gente define aqui na área macro, que a gente chama de qualidade de risco ruim, né? O que é qualidade de risco? Qualidade de risco é quando os ativos de mercado se movimentam basicamente em função de variáveis outras que não sejam as variáveis macroeconômicas, né? Então, quando a formação de preço dos ativos está dominada por fatores políticos, geopolíticos ou agora, sei lá, científicos, a gente pode estudar o que a gente quiser, ter toda a nossa experiência de mercado, de entender como é que as variáveis macroeconômicas afetam os preços dos ativos, que isso vale muito pouco nessa hora, né? Então, é o que a gente chama de um ambiente de baixa qualidade do risco. Para a mesma quantidade de risco, mesmo VaR, mesmo estresse, você tem um ambiente de uma qualidade de risco muito pior, é exatamente o que a gente está vendo agora, né? Um ambiente onde as convicções elas estão mudando muito rapidamente, a gente tem convicção aqui de posições, de direcionamento assim, para prazos extremamente curtos, 2 dias, 1 dia, 3 dias, difícil até ter uma convicção para um prazo um pouco maior, de 1 semana. A gente está vendo um risco de headline risk, né, como a gente fala, né, que é típico de um ambiente de qualidade de risco ruim, que é um risco de você ter de uma hora para outra uma manchete muito positiva ou muito negativa, que possa promover uma oscilação de preço muito agressiva, muito violenta. Então, isso é mais um indicador do ambiente de qualidade de risco ruim. E nessas horas aí o que a gente faz é ter um portfólio com menos risco mesmo. Então, assim, como a qualidade está ruim, a gente tem menos risco. Eu acho que para quem tem, obviamente, um horizonte de investimento para um prazo mais dilatado, coisa de 1 ano, 2 anos, acho que tem uma série de ativos aí com preços extremamente atraentes para esse tipo de posição, para esse tipo de horizonte de investimento. Como não é o nosso caso aqui na área macro, a gente está sempre pensando aí num horizonte mais curto de tempo de investimento, a gente está preferindo ficar com um risco bem baixo, posições bem mais táticas. E o que a gente tem procurado muito, como é parte do nosso dia a dia, são justamente as assimetrias para os cenários mais caudais. Então, assim, a gente tem comprado algumas opções de prazo aí de 2 meses, de ativos que a gente acha que podem se beneficiar no caso de uma notícia muito positiva no campo científico. Eu vivo sonhando aqui com o dia do Tamiflu, do coronavírus, vamos dizer assim, né? Algo que permita às pessoas a não necessidade de internação. Eu acho que quando esse dia vier, vai ser um dia assim, muito bonito da gente ver na história da humanidade. Eu faço aqui uma analogia como se fosse o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Lá. Acho que as pessoas vão sair, se elas saírem desse estado de pânico que está o mundo agora, vai ser um negócio muito bacana de se ver. E nesse dia a gente vai ver, provavelmente, os ativos tendo o maior rally em um único dia na história. Eu acho que a gente vai ver descontinuidade positiva de preço. Então, estou contando essa história para dizer o seguinte, é muito arriscado ter uma posição short aqui, outright short, uma posição muito, muito difícil, porque a gente nunca sabe o quanto a ciência pode, vamos dizer assim, salvar os mercados e a humanidade de uma forma geral nesse momento. E contra isso a gente está vendo também um noticiário extremamente negativo ainda, então assim, também não dá para ficar muito animado com posição otimista, porque o fluxo de notícias ruins, ainda que na margem estejam ficando menos ruins, e obviamente o tamanho do esforço fiscal e do esforço monetário, o esforço de liquidez que as autoridades todas estão promovendo seus respectivos mercados tem que ser muito respeitado. Então a gente está num ambiente onde eu acho que assim eu acho que a gente está com os riscos ainda um pouco mais controlados, os riscos de liquidez, sem dúvida nenhuma, muito menores do que a gente estava vendo há 2, 3 semanas atrás, mas ainda assim um ambiente muito difícil de fazer uma previsibilidade, muito difícil de fazer um posicionamento com um prazo curto, como é o nosso horizonte de investimento. Então, tudo isso para a gente dizer que a gente vai continuar aqui com um livro pequeno, comprando algumas opções para cenários mais caudais, seja um caudal negativo ou positivo,
gastando um pouco de dinheiro com um prêmio de opção aí, mesmo que a vol seja muito alta, para a gente conseguir navegar bem nesse período aí. Eu acho que é extremamente importante estar inteiro para a hora que a gente ter uma clareada no ambiente, que a gente possa voltar a se focar em performance de preço em função de variáveis macroeconômicas. E já embalando aí com um questionamento que a gente recebeu sobre essa questão do Mandetta, né? Enfim, os mercados deram uma boa piorada agora de tarde, com a notícia de que, notícia não, um boato, melhor dizendo, né? Que o Bolsonaro está pronto para demitir o Mandetta. Eu acho que, assim, eu posso falar em nome da Mauá e com certeza em nome de todas as pessoas que eu conversei, o Mandetta foi das melhores surpresas que a gente teve ultimamente, né? Então, eu acho que todo mundo já esperava muito do Guedes, todo mundo esperava muito do Moro, mas o Mandetta ninguém conhecia e acho que foi um cara que fez um trabalho excepcional. Tem toda a confiança do mercado, né, assim, dos agentes. Eu acho que a saída dele sem dúvida nenhuma, é ruim. O tamanho do ruim, quer dizer, o quão ruim pode ser, vai depender muito, obviamente, de quem vai vir e mais ainda de qual política vai vir, né? Então, entendendo que, se for mesmo o desejo do Bolsonaro, simplesmente uma coisa de vaidade pessoal, ou seja, ele vai afastar o Mandetta para colocar outra pessoa, mas que tem a mesma orientação de confinamento ou de cautela que o Mandetta tenha vindo, eu vejo isso como uma queda de preço dos ativos brasileiros razoavelmente controlada, sem nenhum grande estresse. Se for por uma troca de alguém que vá, obviamente, ir na linha do Bolsonaro, onde estiver, então, trocando não só por vaidade, mas por orientação de política, aí acho que a gente pode ver uma fotografia bem mais complicada, os ativos sofrendo bem mais. Seria o presidente dobrando a aposta, né, nessa sua aposta quase que solitária contra o confinamento, o que, obviamente, tem todas as repercussões políticas do resultado final, né? Se a gente, por um acaso, tiver um resultado final muito desastroso do ponto de vista de vidas humanas, de contágio, coisa desse tipo, pode pegar bastante na imagem do presidente. Isso aí é muito ruim, obviamente, pela perspectiva eleitoral. Enfim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a parte longa da curva de juros e até a Bolsa devem sofrer bastante caso isso aconteça. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas nesse momento já dá para dizer que é ruim. Agora nós estamos aqui só tentando, caso aconteça, né, obviamente, estamos tentando aqui só medir o quão ruim pode ser esse evento. O que eu tenho para dizer para vocês hoje é isso. Vou passar a bola aqui para o Renato. Obrigado, Lagui. Renato, pode tocar. Bom, boa tarde a todos. Comentar aqui um pouquinho do mês de março. Obviamente, a gente estava aí no olho do furacão em relação aos ativos que mais balançaram e chacoalharam o Caribe, não só no Brasil, mas como no mundo também. A gente entrou no ano, né, com o portfólio, obviamente, bem posicionado aí, e focando bastante em geração de valor, criação de valor, geração de lucro por ação, e em companhias, né, algumas delas ali estavam focadas no Brasil, que estava aí tendo bastante atividade e desenvolvimento em todo sentido, né, desde IPOs, liquidez, follow-ons, etc. Apesar de, né, todas essas empresas fossem empresas que a gente até acredita que pós-crise, que passam por isso, cada uma no seu setor de atuação, algumas vão ter alguns tipos de dificuldade, né, no médio ou curto prazo, que serão mais difíceis de ser superados em relação a outras. Então, obviamente, a gente teve ali algumas perdas em algumas ações acentuadas. Acho que, pela natureza do nosso portfólio ali, a gente tinha bastante consumo discricionário estão focadas, né, em empresas como Lojas Renner, Natura, Via Varejo, Magazine Luiza, tudo que é relacionado a comércio. Teve, obviamente, né, se você não tiver as lojas abertas, enfim, a atividade vai ser menor e você fica num vácuo aí do quanto essa empresa vai deixar de receitar e quanto isso vai custar pela parada. E o mais importante, do que o pessoal fala aqui, o Asa falou, quanto tempo isso vai durar. Empresas de educação, né, também sofreram muito esse mês em específico, com investidores tentando vislumbrar aí que seriam dessas, né, potenciais dropouts de alunos e o pessoal deixando de estudar, emprego, etc. Empresas de saúde, né, a gente tem
tinha uma posição, né, tem ainda intermédica, mas também aí com headlines que poderiam ser negativos por conta do setor, apesar de ser um plano verticalizado, né, que quantas pessoas vão ficar doentes ou não, se iam, são mais velhos, mais novos, se eles tinham leite suficiente. Acho que, por enquanto, né, falando com as empresas até agora, nada ainda afetou, né, até que é a diferença disso. Por enquanto tem sido benéfico, porque as pessoas estão super preocupadas e num pânico e eles deixam de ir, né, para fazer qualquer tipo de ou cirurgia eletiva, ato que faria um potencial paciente ir para o hospital, a não ser que ele ache que ele esteja com coronavírus. Então, muito custo da empresa passou a não ser custoso para eles no curto prazo. Então, a gente tem preocupado bastante. Eu acho que a gente até soltou uma cartinha para o pessoal, investidores, né, etc., poderem ler. A gente fez algumas alterações no portfólio por conta do risco-retorno de alguns nomes que a gente achava lá atrás que estavam caros pela circunstância e pelo risco-retorno eles acabaram dando oportunidade. Então, a gente fez alguns reposicionamentos aí de setorial e de portfólio por conta da natureza desses nomes e aonde a gente focou muito em que empresas poderiam sair dessa crise, obviamente, né, de uma maneira um pouco mais suave, né? Todas vão ter os seus tipos de impacto. A gente sempre teve um portfólio que tinha muita liquidez, né, em termos de balanço, então até empresas um pouco mais que você poderia dizer arrojadas, né, que seria uma Gol, uma Locamérica, essas empresas, por conta do setor de atuação, são empresas que talvez tenham uma retomada um pouco mais lenta, mas são empresas que no final do dia é muito difícil você ver que elas quebrem, né? Elas vão ter um período mais turbulento que outras. E acho que nessa disparidade que a gente viu gigantesca em termos do ativo, a tela, né, ela acaba não refletindo o que as empresas são. Então, no começo do meio do mês, nossa preocupação maior era quanto cada empresa dessa tinha de balanço em caixa, de dinheiro em caixa, e quanto tempo elas aguentariam sem receitar, né, R$1, e que era a estrutura de custo e vencimento de dívida, etc., só para dar uma nova atualização num cenário um pouco diferente. Então, acho algumas mudanças de empresas que a gente conseguiu comprar nesse cenário aí, né? A gente colocou na carta dos porquês, mas Hydro Brasil, Vale, Suzano, Rumo, JBS, a gente manteve Magazine Luiza, mantivemos a Ezetec, mantivemos também a GDI, enfim, são empresas que a gente está super confortável, que apesar, né, do movimento brusco que o mercado vivenciou em poucos dias, né, questão de semanas, que nunca tinha sido nem por nós, assim, os gestores da classe de ações, visto esse deslocamento tão grande, tão brusco, e as coisas perderam um pouco o valor de referência do que elas são. Então, a gente sabe que essas empresas elas saem do outro lado, não dá para dizer se a gente chegou ao fundo do poço ou não. O mercado ele tende a se antecipar, e a antecipação foi muito curta e muito rápida. Ele também tende a reagir, né, de maneiras bruscas, né? Então, a gente vai ver esse tipo de oscilação de mais 10, menos 10, ações mais 15, menos 15. Não é um ambiente que seja fácil, né? Então, a gente quis focar muito na resiliência do portfólio e também na perpetuidade dessas empresas e como elas sairiam disso após algumas notícias aí que podem vir no médio ou curto prazo em relação à vacina, em relação ao como curar, em relação ao que são os lockdowns e como se comportariam as curvas, né, no mundo e, obviamente, e aí você conseguiria estar vislumbrando o que seria para o Brasil. Acho que dos PIs da Bolsa, para vocês terem aqui uma ideia, a gente estava trabalhando ali com os PIs a casa de 14 poucas vezes, 15 vezes, que era a linha azul. Isso em questão de em poucos dias ele veio para 9 vezes, 8 vezes meia, 9 vezes. Um PI que em todos os outros períodos, né, foram PIs onde a Bolsa acabou se estabilizando,
vários ativos aí de risco, etc., VIX, começaram a ter algum tipo de estabilização, e parece que o técnico do mercado deu uma grande limpada aí, né, por conta do dinheiro que tinha sido, né, vindo para a Bolsa aí nesses últimos semestres e até ano, né, tanto de pessoas físicas, como fundos de mercado, como fundos de ação, captações, fundações, etc., o que veio trazendo uma pujança para o mercado, muito deal que estava acontecendo, a janela, né, essas empresas que estavam em tentativa de IPO, colocar dinheiro para dentro, ficou fechada, né, até o momento, vai demorar um pouquinho para abrir. O que deixa um conforto de, apesar de olhar o deslocamento e você olhar, né, e ter essa dificuldade de curto prazo, de tentar entender o que a tela está te dizendo em relação aos preços, é o nível de caixa que, pelo menos, grande maioria do Bovespa tem, e a nossa carteira tem bastante. Então, é um nível de caixa que, para essas empresas, elas conseguiriam passar aí bastante, não diria confortável, mas com bastante segurança, né? A maioria delas, até então, estão tentando, fizeram pronunciamentos de não demissões, né? Não fazer demissões, vão tentar colocar em férias temporárias, etc. Os shoppings fechados, então afeta uma Vivara que a gente tem, lojas Renner tem bastante shopping, então a gente está tentando, né, ter esse conforto da resiliência do portfólio. Eu acho que as mudanças elas foram boas, né? Isso te dá, né, por exemplo, empresas como Vale, Suzano, Rumo, até uma JBS, elas são empresas que a China, a gente já tem visto os dados melhores, então o mercado de exportação para essas commodities, eles continuam muito forte. A empresa no portfólio da CPFL, também que a gente comentou, a gente voltou a aumentar, é uma empresa que ela está com um caixa muito grande, está com dividendo bem grande e taxa de retorno interno, taxa de retorno interno dela 15%, 16% no final. Ou seja, são empresas que conseguem passar por essa turbulência. Acho que ninguém estava esperando que viesse um momento tão grande, uma onda tão grande, mas, enfim, nosso portfólio está preparado, tem quase 60% de retorno, 55% de retorno esperado para os próximos 12 meses, e essas empresas com, poderia dizer, um beta um pouco mais baixo, a gente continua 96%, 97% investido, temos algum caixa, e estamos olhando aí algumas oportunidades, mas a gente acredita que essas mudanças feitas recentemente são mudanças com risco-retorno super adequadas aí para uma volta, né, lenta, aí se vai ser V-shape, U-shape, enfim, que o Alexandre comentou, a gente sairia dessa e conseguiria passar, né, por essa onda que atingiu os mercados como um todo. Do nosso lado é isso. Maravilha, Renato. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o Drago, para falar um pouquinho da estratégia macro-sistemática. Drago, com você. Valeu, Marquinhos. Bom, pessoal, boa tarde. Aqui é o Drago falando. Eu vou falar um pouco aí sobre como o Machine D tem atuado nas últimas semanas, nesses primeiros meses aí de existência do fundo, que basicamente coincidem aí com a maior crise que o mercado financeiro já viu, acho que não é exagero falar, praticamente no último século. Acho que vale recapitular inicialmente o que é o Machine D, o fundo multimercado, né, que a gente denomina como macro sistemático. Nossa metodologia busca replicar o raciocínio de investimento dos melhores gestores que atuam no mercado global. A gente tem, dentro do fundo, mais de 30 modelos que são basados aí em técnicas de machine learning e altamente focados aí em dados de larga escala, ou seja, tudo bem objetivo, o que a gente também conhece aí como Big Data. A gente atua em diversos mercados, tá, de diferentes regiões geográficas, levando a uma diversificação bem interessante do portfólio. Dito isso aí, essa pequena introdução, a gente passa aí para falar um pouco dos mercados no ano, né, em específico aí em março. Acho que, se eu fosse resumir, pela ótica dos modelos, e daí eu já passo para a parte de como a gente veio se posicionando, né, acho que a frase que dá para falar aqui é que os grandes consensos
né, que o mercado tinha como um todo, e era grande esse consenso, era um posicionamento técnico muito pesado, os grandes consensos do fim do ano de 2019, eles desmoronaram em um trimestre, e foi no primeiro tri de 2020. A gente está vendo aí o Ibovespa com queda de 30% aproximadamente, year to date, era um dos grandes consensos, né, da recuperação. Os fundos, para pensar em perda de valor do investidor, né, o IFIX, né, o índice de fundos imobiliários caíram 20% aproximadamente no ano, o índice de crédito privado também, que era um grande consenso também, acabaram também sofrendo aí na janela year to date, queda de aproximadamente 4% no ano. Não foi diferente aí para os fundos multimercados, né? Existe aí também uma elevada concentração desses players em apostas bulls, né, otimistas em equities, de acordo com as nossas estimativas, que a gente faz via análise de estilo para inferir um posicionamento técnico do mercado. Esse quadro de posicionamento pesado com a notícia diversa que foi ali do coronavírus levou o índice de hedge funds da Ambima, para vocês terem uma ideia, a ter uma performance jamais observada desde a sua criação lá em 2006. No ano, o índice de hedge funds da Ambima já acumula uma perda aí ao redor de 7 pontos percentuais. É nesse ambiente que a gente começou a operar o fundo, né? E eu acho que é interessante que a gente não pode falar da performance precisa do fundo pelo fato dele ter 6 meses aqui no call, né? A cota é pública, mas a gente não pode falar de valores da performance per se. No entanto, a gente está bem satisfeito por entender que a gente é robusto a choques que poderiam levar eventualmente à quebra de correlações dos modelos, caso eles não fossem bem elaborados. Mas aí, grosso modo, no mês de março a gente ficou acima do benchmark que a gente se propõe a rodar, né? Estamos aí satisfeitos com a performance year to date. Falando de posicionamento em si, como eu disse, apesar do price action muito benigno que a gente via no final do ano passado, início desse ano, de 2020, as posições que a gente veio carregando eram muito pequenas, com viés bull, porque que a gente tinha um componente de momento dos preços, de price action bastante positivo, o news flow ainda era bastante favorável, mas a informação de posicionamento técnico do mercado era um sinal de alerta bem forte, então por isso que a gente veio carregando posições extremamente pequenas, dado os parâmetros de risco que a gente pretende carregar ao longo do tempo. Chegou ali a crise, meados de fevereiro, março sobretudo, a gente começa a consolidar uma posição que a gente pretende aumentar ao longo das próximas semanas, caso a volatilidade de mercado, vamos pensar aqui em VIX, que bateu 80 pontos percentuais e agora está em 40, se a volatilidade de mercado continuar caindo, nossos modelos automaticamente acabam aumentando suas posições, né? Se reduz a vola implícita do mercado, a gente entende que existe mais espaço para montar posições. E que posições são essas? Desde que começou a crise, ali no final do mês de fevereiro, grosso modo após o carnaval, o fundo vem adotando posições net long bolsas, né, Ibovespa e S&P, e essa ponta não tem sido feliz, que, no entanto, foi mais do que compensada pelo nosso hedge. O hedge, sim, a gente acabou sendo bem feliz e acabou sendo net positivo para o fundo, que foram posições compradas em inclinação da curva de pré-local, ou seja, nós gostamos bastante de ficar tomados no janeiro 25 contra o janeiro 22, tá? Então, quando a gente tem um movimento de risk-off, a curva tende a ter um movimento de steepening, né? E dado o movimento de volatilidade do mercado e dado o movimento de queda das bolsas, a gente entende que, pelos modelos, né, o que fica implícito ali é que o movimento de steepening da curva ficou defasado. Então, a gente entende que é um bom hedge. A gente tem um ambiente onde o valuation de equities, por qualquer métrica que você possa fazer, qualquer, né, parece que o valuation já está em pontos bastante atrativos. O posicionamento técnico, que era bem pesado, havia um grande consenso lá no fim do ano de 2009, início desse ano, ele ficou mais leve. Nossas estimativas de posicionamento técnico do mercado apontam que o quadro técnico ficou mais leve, ou seja, as pessoas tiveram que desmontar posições por stop loss. Então, isso é um sinal positivo também para começar a entrar em posições bulls no mercado de equities, e a gente deve seguir mantendo aí como hedge
posições tomadas aí na parte longa da curva de pré local. Em poucas palavras, acho que é isso. Sobre FX, só me vale ressaltar que a gente tem, diria, flertado, namorado com posições de apostas para apreciação da taxa de câmbio local do Brasil. A gente não tem posições grandes, mas pode vir a ser uma posição grande aí nas próximas semanas, caso o price action deixe de ser tão desfavorável, porque a gente entende que existe um prêmio relevante na moeda local, mesmo controlando pelo diferencial de juros que já fechou bastante entre Brasil e Estados Unidos, mas a gente entende que existe um prêmio relevante para a apreciação do BRL, e um quadro técnico de posicionamento técnico também que não é carregado no BRL. Aliás, está na ponta contrária, né? Os players eu entendo que eles estão mais comprados do que vendidos no dólar aqui no Brasil. Então, com o price action dando alguma estabilizada, a gente provavelmente pode vir a ter posições maiores em BRL aqui dentro do fundo. Então é isso. Posições Bulls, S&P e Bovespa, hedge na parte longa da curva pré e, eventualmente, um pouco de apostas também na ponta Bull aí na parte de BRL local. Acho que da minha parte é isso. Passo aí de novo a bola aí para o Marquinhos para continuar aqui com o call. Obrigado, Dragô. Passo a palavra agora para o Alejandro para falar um pouquinho aí do mercado de crédito. Alejandro, com você. Alô? Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui do mercado de crédito. Acho que começar a falar esse mês. Esse mês foi um mês especificamente difícil para o mercado de crédito. A gente viu os principais índices de crédito tendo uma abertura substantiva, né? Quando a gente olha o IDA, que é o benchmark que a Ambima coleta de crédito privado de primeira linha, de grau de investimento, a gente teve uma queda de quase 5%, de 4,87% no mês. O que aconteceu, né? Vamos falar, por que os spreads de crédito abriram de maneira substantiva aqui dentro do Brasil? Primeiro foi toda a incerteza com relação ao acesso ao mercado de refinanciamento por parte dessas grandes companhias, né? Pela parte fundamental. O fundamento para a gente não preocupa em vários setores, né? Mas a gente toca um pouquinho mais para frente na apresentação. Mas certamente o impacto foi o ALM dos fundos. A gente viu muito fundo com prazo de resgate D1, D5, né, com carteiras com duration bem alto. Então, você viu uma liquidação forçada de vários nomes, todos os tipos de instrumentos, sejam debentures de primeira linha, debentures high yield. A gente viu liquidação de instrumentos alternativos, de FDICs, por parte desses agentes. Se você olha fazendo uma coletânea do peer group aqui, a gente viu resgate aproximadamente da indústria em 5 bi no mês passado, desses maiores fundos independentes. Aqui eu tiro as casas atreladas a grandes bancos. Você vê que teve uma pressão muito grande. Quando a gente vê fundo referenciado DI rodando negativo nominal, você pode sentir que o comprador marginal meio que desapareceu nessa crise, né? O que aconteceu? Os bancos, por um lado, quando a gente viu as primeiras medidas por parte da autoridade monetária de liberação de compulsório, de mudanças em LCR e alteração nos buffers anticíclicos, né, que é quando o Banco Central anunciou a medida de redução do capital, de conservação de capital principal, né, que ele deu ali 1,25 de folga para os bancos adicionarem na concessão de crédito. Essas medidas não foram suficientes para fazer com que os bancos viessem gerar uma estabilidade no mercado, né? A gente viu algumas fundações entrando já nesses níveis de spread para papéis de primeira linha que não, em nosso entendimento, não corroboram os fundamentos de algumas companhias, né? Especialmente em companhias em setores as quais não tem pressão de caixa de curto e médio prazo e o perfil de refinanciamento de algumas companhias bem tranquilo, né? Por essa lógica, você falou assim, bom, o que está faltando aqui? O mercado continuou tendo resgate, você teve um movimento que vai se retroalimentando.
o Banco Central anunciou mais algumas outras medidas, seja na parte bancária, com o novo DPGE, então isso bem focalizado em liquidez de curto prazo de instituições médias, veio com a medida de empréstimo com lastro nas debêntures, né, que o próprio Banco Central daria linha para os bancos entrarem em mercado secundário, estabilizando o spread no topo da cadeia, né, nos AAAs, AAAs, para, consequentemente, você ter um desentupimento desse canal de crédito. A gente vê que, de fato, eles não entraram ainda assim comprando, né? E o que a gente entende aqui que vai ser uma medida que vai, de fato, ajudar o mercado? Certamente a PEC aí que está transitando, essa PEC da guerra, no momento que ele menciona que o Banco Central vai ter, por primeira vez, a capacidade de comprar risco de crédito no sistema. Isso certamente irá ajudar a você ter uma estabilização em níveis mais altos, mas certamente irá ajudar a estabilizar o mercado. Como que a gente está vendo o mercado? Então, a gente fala assim, olha, tem muita coisa muito descontado, né, em nomes certamente que não estão expostos a ciclo global e tampouco são muito expostos ao ciclo de consumo, né? Então, você vê setores como setor de transmissão ou alguns outros setores que você tem uma visibilidade de geração de fluxo de caixa e que entraram na liquidação como um todo, né? Só isso, o setor financeiro aqui é um setor de bancos que também sofreram as LFs, e assim como os bonds lá fora, até sofrer de uma maneira um pouco mais intensa, você vê boas oportunidades em um setor em que os índices de capital e de liquidez ainda estão são bem adequados, né, com bastante espaço, né? Então, por esse lado, a gente segue confortável. Analisando, por exemplo, o comportamento do índice, quando a gente olha o mercado lá fora, que ele tende a refletir de maneira mais imediata toda a informação disponível, que é o CEMI Brasil, a gente vê um retorno total que chegou a ser quase 25% negativo no ano, e agora já está rodando por volta de 15%, com um fechamento de spread aí na casa dos 600 basis points atual, né? O que eu interpreto como isso? Tem boas oportunidades em alguns setores que tem alta capacidade de refinanciamento, tem uma folga de caixa, e assim o fizeram esses colchões de liquidez, seja por caixa operacional, estão acessando linhas de crédito, os quais eles já tinham contratados, né? Então você tem alguns nomes muito descontados, e a gente enxerga boas oportunidades de, mesmo no meio de um ambiente muito incerto com relação à retomada da atividade econômica, nomes grandes com ativos que estão altamente descontados. No caso de temos exemplos shoppings, alguns shoppings de primeira linha. Você tem setor elétrico, tem muita coisa, foi muito descontado, setor de papel e celulose. Então, você tem bons ativos a preços que parecem já fazer sentido, não conversam com a probabilidade de default implícita esses spreads de crédito, né? Perdão. Por essa linha, como é que eu estou pensando a carteira, né? A gente começou os fundos agora na virada do ano, e o nosso processo ele se baseia fundamentalmente. A gente é uma casa que faz primeira análise do micro para o macro, né? E o macro ele só gerencia os fatores de risco de curva, de inclinação de curva, de spread de crédito e por os fatores, mas fundamentalmente nosso processo de tomada de decisão ele envolve estresse nas principais alavancas financeiras, né? Então, a gente estressou todos os casos em carteira, de todos os setores os quais a gente acompanha, e seguimos buscando capturar boas empresas que especialmente não tenham pressão de refinanciamento de curtíssimo prazo, né?
Então, nisso a gente posiciona a nossa carteira em alguns setores que, de fato, tiveram um pouco mais de pressão, mas que apresentam um bom potencial de retorno, especialmente nesses níveis de carrego atuais, né, que a indústria saiu de um carrego por volta de CDI mais 1, não muito tempo atrás. A gente está falando que depois daquele primeiro sell-off em outubro, novembro do ano passado, a indústria saiu de um carrego em CDI ponderado em CDI mais 1 e um índice de referência estaria negociando a quase 5%, CDI mais 4,5%. Então, você tem bastante espaço aí para adicionar carregamento a bons níveis nesse momento. Tá? Passando aqui um pouquinho, falando só, como a gente não pode comentar também performance, assim como o Drago mencionou, a gente segue preocupado não seria a palavra, sigo cauteloso e não sair adicionando muito risco, mas bons nomes, existem boas oportunidades, né? A história do low hanging fruit ali, que você vê algumas oportunidades nas quais você aproveita para ir fazendo o seu posicionamento devagar, né? Então, é mais ou menos por essa linha que a gente está encarando o crédito aqui. Maravilha, Alejandro, muito obrigado. Bom, pessoal, agradeço aí a presença de todos. Estamos à disposição. Qualquer informação, dúvida que vocês, porventura, possam ter, estamos à disposição. Pode mandar e-mail, ligar para nós, que a gente vai respondendo, tá bom? Um abraço e até o próximo call, até o próximo mês que vem. Tchau, tchau. Pô, mas 7 dá esse efeito? Dá esse efeito todo?